Bem, pessoal, vamos dar continuidade, então, nós vamos falar um pouquinho, acho que da unidade, se não me engano, 3.2 do nosso conteúdo, né? Ele fala um pouquinho da fisioterapia na assistência, e conforme eu falei para vocês, ele sempre volta, ele é um pouco repetitivo em ir e voltar nas informações, tá certo? Então, nessa unidade, ele volta a falar de algumas definições que nós já vimos, né? Então, eu tenho a obrigação e o papel de voltar nesses tópicos e pontuar novamente, tá certo? Muito bem. Um dos conceitos que ele traz para nós entendermos o nosso papel na fisioterapia é entender as definições, né? E o entorse, que é o termo mais comum e o termo mais correto, ele pode ser interpretado pelo paciente como não, virei o pé, rodei o joelho, né? Isso é muito comum, né? Tem pessoas que falam, né? O que aconteceu com você? Eu torci o pé, né? O torcer o pé vem do torcer, de virar, tá bom? Claro que o termo técnico vem do entorse. E aí, só você ter uma ideia, o quão não vou dizer confuso, mas o quão questionável é o termo. Uma vez eu estava numa defesa de doutorado, assistindo a uma defesa de doutorado, e aí um cara da banca falou assim, olha, parabéns pelo trabalho e tal, só que eu tô com uma dúvida lá na capa na capa do seu trabalho. Quando você fala de entorse, né, é a avaliação dos fatores biomecânicos no entorse. No entorse é substantivo masculino. Só que, de acordo com tal vocabulário, tal dicionário, a entorse, o mais correto, ele fala que é dicionário, que é substantivo feminino. O que você atribui ser o entorse ou a entorse? Eu olhei assim e falei, o cara não tem o que fazer para o cara questionar se é substantivo feminino ou masculino, né? Mas no fim ela respondeu que mas meu trabalho está tudo baseado de acordo com a referência tal e o dicionário tal. Então eu usei ao longo de o entorse. O cara ficou quieto, tá, obrigado, parabéns aí, satisfeito. Então, independente, né, vocês vão ver que eu tive uma entorse ou o entorse, tá bom? É correto do mesmo jeito. Quando nós falamos desse entorse no joelho, obviamente, é um girar sobre o eixo, né? Então, é girar sobre o próprio eixo do pé fixo. Ninguém torce o joelho com o pé em cadeia cinética aberta, pessoal. Ninguém faz isso. Ninguém gira o pé estando ele com a perna no ar. Perfeito? Todo mundo gira sempre estando com o pé fixo. E o entorse, no caso do tornozelo, ele está novamente ligado à inversão forçada. Não, mas Léo, e se tiver um entorse em eversão? Existe. Existe também o entorse ou a entorse em eversão, perfeito? Isso também é normal acontecer. Tem pessoas que têm um entorse em inversão, mas é tão rápido e tão forte a inversão. Existe também. Você vai olhar o tornozelo, você fala assim, nossa, o cara tá com hematoma, tá inchado, não no compartimento lateral, mas conforme ele foi virar o pé, o que aconteceu? A musculatura contraiu para proteger e virou para eversão. Então existe isso também, tá certo? E independente se é um entorse no joelho ou se é um entorse no tornozelo, né, o componente ligamentar ele vai estar acometido. Vocês podem ter certeza disso, né? É importante nós identificarmos o quão foi comprometido e o quão foi lesivo isso. Ele define novamente, né, as luxações e subluxações. Então, como eu falei, ela é uma terminologia banalizada, é um termo que muito se fala que na tentativa de explicar, de generalizar, que não, é tranquilo, só luxou o tornozelo. É como se fosse algo tranquilo. Mas luxar é desarticular. É literalmente tirar o encaixe. É desencaixar. Isso é uma luxação, né? Que acontece, né? Não existe a luxação do ombro, que ele literalmente desarticula, ele sai do lugar. Assim como patela luxa, tornozelo luxa, joelho ele luxa, traumas muito, né, de alta energia, principalmente no futebol americano. Que mais? Luxação vertebral é só em trauma, pessoal. Então, um tempo atrás tinha algumas questões, né? Aparecia um cara levantando uma barra de peso, aí ele meio que travava assim e caía. E aí mostrava uma imagem de uma ressonância, a coluna do cara assim. Não, eu não acredito que um levantamento de peso na academia, no CrossFit, onde seja que seja, cause aquilo. Eu não acredito, né? Mas, enfim,
Mais uma fake news da saúde. E a subluxação é uma perda parcial, que é o mais comum. Eu posso interpretar essa subluxação como uma disfunção articular. Então, por exemplo, quando eu tenho uma inversão, é natural que o talos, desculpa, quando eu tenho um entorse de tornozelo em inversão, é natural e fisiológico que o talos, ele bloqueie a anterioridade. Isso é uma subluxação. Quando eu avalio a dorsiflexão, eu vejo que um pé vem bem para a dorse, o outro fica com uma diferença, ele está restrito. Isso é uma subluxação, tá certo? Não é visualizado, não é identificável o exame de imagem, mas funcionalmente, perante essa avaliação, é possível nós falarmos, tem uma disfunção articular, ponto. Né? E que é isso? Não, mecanicamente ele está, entre aspas, fora do lugar. Entre aspas, fora do lugar, tá bom? E isso dificulta essa mobilidade normal. O capítulo 3.2 volta a falar das fraturas, dos tipos de fratura, seja ela transversa, oblíqua, espiral, cominutiva, segmentar, em avulsão, impactada com deformidades ou em galho verde, né? Na criança, no caso. Ele volta a pontuar isso novamente. Eu enfatizo novamente a trinquinha, que é inofensiva, é uma fratura, tá bom? Que é uma forma muito mais, assim, de falar não, é só uma trinca, como se fosse minimizar. Não importa, você teve uma fratura, tá certo? Não confunda a trinca, eu estou falando, com a cominutiva. A cominutiva significa que eu tenho uma fratura em mais de 3 a 4 pedaços, tá certo? Seja ela 3 a 4 pedaços, né, assim, distintos, né, com desvios desses pedaços ósseos, ou seja ela dessa maneira como está ilustrado aqui a imagem, viu, pessoal? Dá na mesma, tá bom? Mas ser cominutiva implica em quê? Ter uma fratura em 3 a 4 pedaços. Literalmente, eu ter caco de osso, tá certo? Diferente de eu ter uma fratura, por exemplo, em espiral, que eu tenho 2 pedaços, né? Tá certo? Mas, normalmente, algumas fraturas, isso depende da energia do movimento, do mecanismo de ação, né? Pode levar aí a um estrago considerável. O trauma no esporte, ele pode ser, então, aí nós entramos num conteúdo novo, né? Ele entra, então, como um impacto direto sobre a região. Esse impacto direto, ele pode ser diretamente relacionado a algo externo, por exemplo, um taco, um bastão, que mais? Ou entrada de um indivíduo, né? Se o indivíduo vem com uma chuteira mais alta, né, dando um carrinho, ele vai atingir essa perna. Então, um trauma direto sobre a estrutura, sobre uma estrutura do tecido ósseo, né? Todo esporte de contato está associado a trauma direto, perfeito? Todo esporte de contato está relacionado a um trauma direto, ou seja, a um impacto sobre o tecido biológico, seja ele um músculo, seja ele um joelho, seja ele uma cabeça, enfim, sobre ele um sistema nervoso, enfim. O trauma indireto, daí no caso, ele não atinge, né, a região lesionada, ela não foi atingida diretamente. Então, por exemplo, se eu tô aqui, eu faço karatê, e aí eu recebo um golpe, eu recebo inicialmente um trauma direto na cabeça, e eu caio. Só que quando eu caio, eu luxo o ombro. Então, no caso, foi um trauma indireto. Tá certo? Então, o primeiro trauma eu tive na cabeça, o chute na cabeça, mas como eu perdi a consciência, eu caí ao solo. E quando eu caio ao solo, eu luxei o ombro. Então, esse no meu ombro é um trauma indireto. Tá certo? Então, sempre ele é a consequência de um trauma direto sobre alguma estrutura, tá bom, pessoal? Tem esportes que tem uma predominância, uma maior presença de traumas diretos, e tem esportes que não tem trauma, e a maioria dos traumas são indiretos, tá bom? Independente, o trauma direto sempre atinge o oponente, o indivíduo que recebe, tá certo? Então vamos pensar, o jogador de futebol que recebe um carrinho, ele até consegue saltar, mas se ele cai de uma forma errada ou uma maneira de risco, vamos por assim, ele pode ter um trauma, uma lesão ligamentar. Eu estou correndo, eu recebo um carrinho, eu salto, mas quando eu piso, eu perco o equilíbrio. E aí eu rompo o cruzado anterior. Então, o trauma foi indireto no cruzado anterior. Né? Se eu ficasse parado, eu receberia o carrinho,
trauma direto sobre a minha perna. Então, existem essas interpretações em relação ao trauma que eu tenho que levar em consideração, tá bom? E, obviamente, quando eu penso numa assistência da fisioterapia, eu tenho que entender qual fase o indivíduo está comigo, tá certo? Na fisioterapia esportiva, pessoal, nós utilizamos essa nomenclatura. Então, o trauma foi agudo, ou seja, menos que 24 horas. Essa terminologia de trauma agudo, subagudo e crônico, ele também vem de uma disciplina que vocês tiveram, que é as ciências morfofuncionais, sistema imune e hematológico. Quando vocês viram as fases do processo inflamatório. Tudo bem? Não foi eu que dei essa disciplina para vocês, mas eu sei que essa disciplina ela fala dessas fases, numa fase aguda da lesão, numa fase subaguda e numa fase crônica. Ao mesmo tempo que cada fase, pensando a nível celular, eu tenho etapas, né? Fase aguda, extravasamento de sangue, mediadores químicos presentes, né? Lesão do tecido biológico, a presença de macrófagos para limpar essa área, né? Enfim, todas essas etapas que existem no processo de reparação. Num trauma agudo, então eu virei o pé agora, teoricamente, eu tenho um trauma agudo, seja direto ou indireto, por meio de um entorse de tornozelo, tá bom? Então isso aconteceu agora, em menos de 24 horas. A partir dessas 24 horas, eu entendo que eu tenho já uma outra resposta inflamatória, por meio do tecido, por meio da reparação tecidual, e consequentemente, isso entra numa outra classificação. Então, um trauma que foi há 3 dias atrás está numa fase subaguda. Então eu tenho que entender essas fases. Porque numa fase aguda eu tenho que pôr gelo inicialmente. Mas dependendo da fase que eu estou, uma fase subaguda, dependendo eu tenho que tirar o gelo. E dependendo como o meu paciente está, é legal eu fazer um contraste, um banho de contraste. Que a gente coloca ora água quente, ora água fria. Tá certo? Para todo mundo? Não. Às vezes o trauma agudo e os sintomas agudos perduram mais que 24 horas. Tá certo? Então depende de cada caso, tá bom? Isso aqui não é uma receita de bolo. Isso daqui não é um protocolo em que obrigatoriamente eu tenho que falar, agudo é gelo, subagudo, depois de amanhã já dá para pôr calor. Não. Não vão nesse pensamento, que é uma forma equivocada de vocês intervirem, tá bom? Cada caso tem que ser muito individualizado, tá certo? E o trauma crônico já é algo que perdura mais que 72 horas. Por exemplo, isso aqui é uma questão específica de trauma, tá bom, pessoal? De lesão. Um entorse, uma luxação, enfim. Mas se eu penso, por exemplo, em dor de coluna, eu só entendo que a dor de coluna ela é crônica a partir de 3 meses. Então, olha como os conceitos de agudo, subagudo e crônico, eles têm uma flexibilização, tá certo? Então, eu posso pensar que em 20 dias, por uma dor de coluna, eu posso entender que é uma condição aguda, tá certo? Diferente de eu estar andando, virar o pé, ter um entorse e está inchado. Como aconteceu? Agora, 20 minutos. Então, é um trauma agudo, tá certo? Como eu falei, não é uma receita de bolo isso daqui. E no esporte? O que acontece? O que eu tenho que fazer, então? Né? Eu tenho que fazer uma avaliação rápida e precisa. Né? Para quem já viu aqueles trabalhos em eventos esportivos, seja em futebol, né? Não agora, né? Mas em competição de tênis, em outras práticas, o profissional ele tem que chegar, identificar e fazer uma intervenção rápida, né? Seja retirar ele e intervir fora de quadra ou não, tá bom? O que é importante, né? Existem algumas equipes ao redor aí do Brasil, do estado, que fazem assessorias de atividades, assessorias de eventos, ou seja, uma equipe, ela vai lá, é contratada por uma organização para falar, olha, nós precisamos de atendimento de fisioterapia pré-quadra, pré-atendimento, pré-quadra, ou seja, na beira de quadra. Então, eles reúnem fisioterapeutas, eu já participei, é muito legal a experiência, em que você fica ali na pré-quadra, esperando, qualquer coisa, ter uma lesão, é você que entra. É você que entra de acordo com a regra do esporte, se o juiz autorizar e como que é feito esse atendimento, né?
E aí vem um ponto que gera um questionamento absurdo e que é extremamente questionável, que gera muita discussão. Retira o indivíduo ou não? Pessoal, se você fala, não, não retira, dá para ficar, é sobre a sua responsabilidade que o atleta está. Então, aquilo que eu sempre falo, eu não posso ser perigoso, eu não posso intervir ou tomar uma decisão ao ponto de causar riscos ao meu atleta, ao meu paciente, ao meu cliente. Então, retirar ou não. Né? Eu sou um pouco precavido. Eu prefiro falar dá para ir desde que ele passou por uma intervenção comigo. Caso contrário, beira de quadra, viu? Vamos sair, ele retira, eu avalio, eu falo, não dá para ir. Não, não, eu consigo. Não dá para ir. Chama o técnico e fala, olha, ele não tem condições. Vai piorar o caso dele, vai ser pior. Não, eu consigo, dá para ir. Então, aí o técnico, porque eu jogo na responsabilidade do técnico depois, falo, ó, eu não libero ele. Para mim, substituição. Aí o técnico decide, entendeu? E aí tem uma outra questão também, em traumas graves, né, que tem aí perda de consciência, algum contato de cabeça com cabeça em que o cara desmaia, enfim, que é o atendimento pré-hospitalar. E pessoal, guardem isso. Ah, Léo, eu fiz curso de atendimento pré-hospitalar, reanimação cardíaca, eu fiz treinamento na selva, eu fiz o exército, eu fiz parte da SWAT, eu, eu fiz parte do BOP, eu fiz parte do GRAU. Pessoal, atendimento pré-hospitalar no esporte não é igual em atendimento pré-hospitalar do indivíduo que escorregou, bateu o chão, bateu a cabeça, entrou em parada cardiorrespiratória. Tudo bem? Não é. O indivíduo ele tem parada cardíaca não porque o problema é o coração, é o infarto, o padrão de alimentação. Ele tem uma parada cardíaca quando ele vai em direção ao atleta, o atleta chuta a bola vem no peito dele. Ele desmaia. Ele teve uma parada cardiorrespiratória. E a intervenção é diferente. Você não pode, por exemplo, ventilar um indivíduo. Você só tem que fazer o quê? Compressão. Então tem todo um processo de execução que é diferente, tá certo? É diferente, entendeu? Você pode ter a carteirinha que for, você pode renovar essa carteirinha porque eu fiz o treinamento com o bombeiro, porque eu fiz o treinamento com uma empresa tal. No esporte é diferente, tudo bem? Eu acho que desse slide é a principal mensagem. O atendimento pré-hospitalar, a reanimação cardiopulmonar na prática esportiva é diferente. Você pode ter certeza disso. Então, teoricamente assim, né? A minha vontade é falar o seguinte, com muita responsabilidade eu falo isso. Você tem atendimento pré-hospitalar, você fez curso, você tem carteirinha, você faz treinamento, show de bola. Agora, então, quer trabalhar com esporte? Procura um curso específico de primeiros socorros no esporte. Porque as formas de avaliação e intervenção são diferentes. A parada cardíaca é a mesma, mas a causa que leva no esporte é diferente. Tudo bem? Uma coisa é eu ter uma parada cardíaca igual uma vovó, um parente que você sabe que teve. Ponto final. No atleta é diferente, pessoal. Um choque de cabeça no peito leva o indivíduo a uma parada cardíaca. E a intervenção é diferente de um indivíduo que está infartando com uma parada aqui, na casa. Tudo bem? É diferente. Então, existem cursos muito bom, não estou aqui para vender curso, mas existem formações de atendimento pré-hospitalar no esporte que é sensacional, que te dá muito gabarito, tá certo? Mas é diferente, guardem isso, pelo amor de Deus. Por isso que eu falo que, né, os primeiros socorros que vocês tiveram, se não me engano, com a Cris, eles são válidos, e você tem certeza dessa formação que ela dá, e esse curso, e o material que ela passou, porque ela trabalha em ambiente hospitalar, é extremamente válido, porém no esporte demanda destes objetos e desses recursos que estão aqui exemplificados, pessoal. Então pode ver que o material, em partes, é o mesmo. Desfibrilador, tala, colar cervical, luvas e procedimentos, as bandagens triangulares que o pessoal da enfermagem usa muito,
o esfigmo, o esteto, máscara de proteção, ainda mais agora, né? Tesouras, esparadrapo, fita crepe. Então, todos esses materiais, a Associação Americana do Coração, que é a American Heart Association, ela especifica que esse é o mínimo de um material. O mínimo de material, mas é o mesmo que a Cris passou em primeiros socorros, Léo. Eu sei, mas a avaliação e intervenção no atleta em campo é diferente. Tá certo? Se eu pego o BLS, né, que é o suporte básico de vida, o conceito, e trago para o esporte, eu estou garantindo para vocês, meus alunos, você vai matar o atleta. É assustador, eu sei disso. Então eu tenho que saber quando que eu faço a minha intervenção, que é diferente, tá certo? Obviamente que a remoção desse indivíduo pela prática, ela é necessária, então a equipe tem que estar treinada, e aí eu acho válido os cursos convencionais, eu acho muito válido, né? Se você não fez uma prática, não em sala de aula, mas em um curso, às vezes o curso de BLS, né, de suporte básico de vida, é muito válido. Existem muitas formações aí que o básico, né, claro que o básico ele se estende mais do que se você estiver em sala de aula, é muito válido porque você aprende comportamento, você é colocado numa situação literalmente de estresse. Então, o pessoal que dá esses cursos, eles conseguem trazer uma realidade que literalmente a adrenalina sobe e te coloca numa situação muito próxima, né? Eles fazem as maquiagens do trauma, do corte, é sensacional, é sensacional. E te coloca numa situação de igualdade, ó. Então vai ter o curioso, vai ter a situação de difícil acesso, vai ter a situação que você tem que treinar e remover esse indivíduo. E remover o indivíduo não é cada um pega de um lado, cada um pega do outro, é tudo sincronizado. Então ela é muito legal. Então eu encorajo você a fazer um curso de atendimento pré-hospitalar, tá bom? No esporte, para quem for seguir, e de uma forma para sua vida. Né? Nos Estados Unidos é uma cultura. Criança sabe fazer reanimação cardiopulmonar, pessoal. Criança. Criança de 5 não, mas 7, né? Na escola de primeira série, 7, 8 anos, ela sabe fazer uma reanimação. Ela sabe receber informação por telefone. Oi, tudo bem? Minha tia tá caída aqui, né? 911, né? Oi, minha tia tá caída, não sei o que eu faço. Você fez a avaliação do pulso? Fiz. Você tem treinamento? Tem. A pessoa aprende na escola isso. Por isso que as mortes as mortes, né, nos Estados Unidos é muito menor. Que a criança ela tá sozinha com a avó cai no chão, ela sabe ligar para o 911, que é o 192, né, que é o SAMU deles, e recebe o socorro. Entendeu? Por isso que então, desde cedo, e aí eu pergunto a vocês, quanto de nós aqui, dos 14 alunos que estão aqui, fizeram treinamento na escola? Nada. Eu não fui treinado, ninguém foi treinado. Hoje não se tem isso no Brasil. Então é uma falha? É uma falha. Pode melhorar? Professor, Quem sabe? Oi. quando eu estava na quarta série, eu fiz bombeirinho. Bombeirinho teve uma coisa Bombeirinho. sobre os povos. O A que gente bombeirinho entrou ensinou em você, você lembra? 2004. Não, 2002. 2002. Eu estava entrando na faculdade, 2002. Faz 20, faz 18 anos. Né? E, olha só, o bombeirinho ele ensina no quê? Chame o SAMU, no mínimo. No mínimo. Criança nos Estados Unidos, ele sabe reanimar, fazer compressões da maneira correta. Mas uma criança consegue? Consegue, ela usa o peso do corpo dela. Não tô falando uma criança, né? Minha filha, 2 anos, né? Mas 8 anos, né? Já tem mais que 20 quilos. Você consegue deprimir o tórax de um adulto, tranquilamente. Mas isso tem que ser treinado, tá certo? Tem que ser treinado. Você sabe onde acontece o maior número de infartos no Brasil? Alguém sugere aonde acontece? Alguém chuta o local, um espaço físico que acontece infarto? Em casa? No metrô de São Paulo. É quase que um por estação, por dia. Não agora, né? Mas o que O metrô de São então Paulo se infarta só de andar no horário de pico.
Se infarta, todo mundo tem risco, só de estar lá, né? Dependendo da estação que você sai, você infarta pelo cara chegar ao assalto, né? Mas em São Paulo, é um infarto quase que é por estação e por dia. São várias estações, tem mais de 30. Imagina uma pessoa infartando. E aí aquela galera, né? Gente entrando, gente saindo, e a pessoa caindo no chão. Então, alguém tem que intervir. E você, profissional da saúde, tem formação para isso. É bonito, né? A gente usa branco, doutor na frente, né? Profissional, fisioterapeuta. Mas se um cara desmaia, você tem que intervir. No mínimo, pelo menos, chegar, olhar, eu vou chamar o SAMU. No mínimo. No mínimo. No mínimo. Tá certo, pessoal? Então é muito comum isso. E essa equipe treinada nos primeiros socorros compõe fisioterapeutas. Para quem for seguir na área do hospital, é você muitas vezes que o médico vai falar assim: reanima ele, físio. Você tem que subir na maca do paciente e reanimar esse cara. Então, o fisioterapeuta tem que saber, né? Médico, ele sabe, enfermeiro, ele está treinado para isso, técnico de enfermagem também tá, o motorista está treinado, né? O papel dele não é falar assim: não, eu só dirijo, só mudo marcha aqui. Ele também tem que saber fazer os primeiros socorros. Porque ele que muitas vezes vai ajudar a carregar um indivíduo, a fazer a reanimação. Então, tudo isso depende, pessoal, de uma equipe muito bem treinada, tá bom? E quando eu tenho uma lesão, qual que são os efeitos, né? Tive um trauma, virei o pé na hora. Pessoal, isso aqui é uma cascata de eventos. Então, nos primeiros 5 a 10 minutos, uma vasoconstrição de defesa, para que não extravase sangue, né? O nosso corpo ele é extremamente esperto e não deixa que o sangue, literalmente, se perca ao longo dessa lesão. Vou ter um aumento da permeabilidade capilar na primeira hora até o terceiro dia. Isso faz com que eu tenha uma formação de um coágulo em 1 hora, ou até 6 dias. Então, esse coágulo, obviamente, que vai lá conter, né, essa lesão tecidual, esse extravasamento de líquido de sangue naquela região. E inicia-se, após o segundo dia, a limpeza, que nós chamamos de fagocitose. Então, a limpeza nessa região, nessa lesão, é feita por células chamadas de macrófagos. Depois desse passo da lesão, todos esses eventos de coagulação que vocês já viram possivelmente em ciências morfofuncionais, imune e hemato, ele entra num trabalho de produção de colágeno para reparar essa lesão, tá? Literalmente, né? Cicatrizar essa lesão, tá certo? E nesse processo, numa segunda fase, que é uma fase de proliferação, eu tenho uma neovascularização. Novos vasos sanguíneos estão sendo formados ali para que então eu deposite esse colágeno de forma adequada, de forma correta, tá certo? Importante a gente falar que nessa fase de proliferação celular, depósito de colágeno, é um colágeno tipo 3, pessoal, que é depositado. E nesse colágeno tipo 3, é um colágeno maleável, que aceita ser deformado, que aceita ser remodelado. Tudo bem? Esse colágeno tipo 3, ele permite estímulos, seja eletrotermofototerapêuticos ou por exercício, que ele está de uma forma irregular e conforme eu dou o estímulo, ele se alinha e fica alinhado esse tecido. O problema é que esse colágeno tipo 3, ele se transforma num colágeno tipo 1, que é na fase de maturação. Se no momento certo eu dei o estímulo e ele se alinhou em direção à fibra, ao tecido, show de bola. O problema é quando eu não dou o estímulo no momento certo. Porque esse colágeno tipo 3, ele está irregular, desorientado, certo? Se ele chega numa fase de maturação e continua desalinhado, esse colágeno tipo 3 vira colágeno tipo 1. E esse colágeno tipo 1, ele é rígido. Ele é não maleável. Ou seja, conforme o tecido puxa de um lado para o outro, esse colágeno, nessa orientação, puxa para cada lado. Cada fibra vai puxar para um lado, porque ele está desorientado. Então, eu tenho uma chance de ter uma nova lesão, novamente. Tá certo? Por isso que existe nessa fase de maturação, que ele coloca de 9 dias a meses, né?
orientação dessas fibras. É necessário isso, tá certo? Ultrassom numa fase, por exemplo, numa fase 2, uma fase de proliferação, favorece a uma remodelação. O estímulo de alongamento, fortalecimento, também favorece uma remodelação e uma orientação dessa fibra de colágeno. O problema é quando não é feito de forma adequada e no momento certo e se matura. Esse tipo 3 vira tipo 1. E aí é rígido, pessoal. Tá bom? Dúvidas do nosso conteúdo? Por enquanto, não.